Olá pessoal, meu nome é Ricardo Neiva e hoje nós iniciaremos a disciplina de gestão de processos de negócio. Uma disciplina, uma matéria que é bastante atual, uma matéria que nos últimos 20 anos gestores de negócio, analistas de qualidade, gestores de qualidade e profissionais da área de tecnologia da informação têm debruçado esforços e desenvolvido metodologias para que os processos eles sejam desenhados e melhorados cada vez mais, trazendo para as organizações melhoria dos seus processos e uma gestão mais efetiva e eficaz dos processos de negócio. Se hoje, agora nesse momento, você ir ao Google e fazer uma pesquisa pelo termo em inglês, Business Process Management, que é, traduzindo para o português, gestão de processo de negócio, você vai encontrar mais de 12 milhões de referências sobre esse termo. É o termo BPM, o acrônimo, BPM em inglês. Mas só que observar-se-á que a maioria dos resultados vão, o grande percentual dos resultados, eles nos direcionam para informações relacionadas a ferramentas de BPM, mas só que gestão de processo de negócio é muito mais do que o uso de ferramentas, o uso de ferramentas para modelar os processos de negócio. É uma teoria que envolve a análise de uma organização do seu funcionamento ponta a ponta, considerando todos os atores, todos os níveis dentro de uma organização, ok? Mas antes de entrarmos no conceito do que é uma gestão de processo de negócio, é interessante que nós falemos sobre processo. Então, com a chegada da globalização, surgiu o interesse em compreender melhor os processos executados por cada área, buscando maneiras de medir, parametrizar, uniformizar e interligar as tarefas individuais para que esse sistema interdependente funcionasse de maneira positiva e eficaz para toda a organização. Por processo, podemos classificar toda a sequência de atividades que seguem um cronograma característico, envolvendo recursos humanos e financeiros, com uma finalidade específica e pré-estabelecida. Essa é uma definição do Oliveira, que nos remete ao envolvimento de várias áreas, de vários atores na questão da definição de um processo. Compreendendo desde as tarefas rotineiras e todo tipo de empresas, até as atividades que envolvem maior complexidade. Todos têm em comum um roteiro definido, prazos e metas a cumprir. Então, toda e qualquer organização possui os seus prazos, as suas metas a cumprir. Então, nós temos três tipos de processos, que são os processos fundamentais, que são todos os processos ligados à atividade fim da empresa, que envolvem diretamente o produto ou serviço oferecido ao cliente final, entregando valor. Então, seja, os processos fundamentais são aqueles que a área fim está engajada. Então, você tem, por exemplo, uma determinada organização em que o seu negócio principal é a venda de aeronaves. Então, seja, a área de desenvolvimento dos modelos, do design desses modelos é considerada área fim, área de inovação, considerada uma área fim. Então, seja, são esses processos dessas áreas que são fundamentais para a organização. Então, nós temos também os processos de apoio administrativo. Esses processos estão ligados às atividades operacionais da organização, que sustentam e fornecem os recursos necessários à execução das atividades essenciais da empresa, garantindo a perfeita execução dos processos fundamentais ou primários. E nós temos também os processos de gerenciamento, que estão ligados diretamente à tomada de decisão, focalizando nos gestores por meio dos processos gerencial. É possível planejar, direcionar e acompanhar a execução dos processos fundamentais ou primários e dos processos de apoio administrativo ou suporte, assegurando o desenvolvimento geral da empresa.
Processo de gerenciamento, né? Nós podemos dividi-lo em 3 outros, né? Que também a gente pode colocar que seria a pirâmide, né? A organização das organizações de uma forma piramidal, né? Em que lá embaixo, né, você tem, né, os processos operacionais, né, um pouco mais acima os táticos e logo no topo da pirâmide os estratégicos, né? Os estratégicos tratam dos objetivos gerais da empresa, né? Então tudo aquilo que se torna, né, de uma forma generalizada que engloba toda a empresa, nós falamos que são os processos de gerenciamento estratégicos. Os processos de gerenciamento táticos, né, referem-se ao estabelecimento de metas e formas de desempenhá-las. E os operacionais tratam propriamente da execução das atividades, né? Nós estamos falando de atividades que são chamadas também de atividades de chão de fábrica. Então, a gestão de processos de negócio possui 2 antecedentes conceituais. O primeiro deles é o atual conceito, né, do processo de Seis Sigma, né? Um deles, né, o Seis Sigma, que procurou diminuir a variabilidade na execução do trabalho por meio da medição, né, cautelosa dos resultados e da utilização de técnicas estatísticas para isolar a causa raiz dos problemas de desempenho, né? Causas que poderiam então ser posteriormente abordadas. Conceitos subjacentes. O pressuposto essencial de que as operações têm uma importância fundamental e merecem ser verdadeiramente contempladas e gerenciadas. Um outro pressuposto é que a utilização de medidas de desempenho para determinar se um trabalho está ou não sendo executada de forma satisfatória, né? Então, ou seja, utilizar-se de medidas, né? Ou seja, medir se um determinado trabalho está sendo executado de forma satisfatória. O foco sobre dados concretos, né, quantitativos e não sobre opiniões, a fim de isolar as causas raiz das dificuldades de desempenho, né? Então, seja trabalhar com dados que sejam quantificáveis, não em mera experiência ou meras opiniões. O conceito de atribuir a culpa dos processos, a culpa ao processo e não às pessoas, isto é, de que as deficiências de desempenho estão enraizadas em problemas objetivos que podem ser identificados e enfrentados. E o último pressuposto é a ideia de que a melhoria contínua de que resolver um determinado conjunto de problemas nada mais é que comprar um ingresso para a organização solucionar a rodada subsequente de problemas. Um outro, né, pressuposto conceitual, né, relacionado à gestão de processo de negócio é a reengenharia de processos de negócio, né, que tem a sua definição aprimorada de processos, né, um trabalho ponta a ponta que atravessa uma empresa para criar valor para o cliente, né? Então, seja, esse é um conceito centrado no cliente, que considera a empresa ponta a ponta, né? Desde o seu chão de fábrica até a sua alta direção, né? Não se desconsidera nada, nenhum ator, nenhuma área, né, com relação ao mapeamento, buscando, né, o valor para o cliente. Tem a missão de combater os atrasos, né, que esse é um dos pontos críticos, né, na maioria das organizações. Todas as empresas hoje buscam logística, forma de processamento dos seus chamados, dos seus pedidos, né, para que se evite os atrasos, né. Várias organizações têm buscado evitar esse tipo de atraso e a engenharia de processo propôs isso. Os custos indiretos que não agregam valor, né, ou seja, valor para o cliente, né, custos indiretos que não agregam valor para o cliente, eles merecem ser combatidos. E os erros e a complexidade que inevitavelmente advém quando o trabalho transcende as diferentes organizações com diferentes prioridades, fontes de informações e medidas. O outro novo tema introduzido pela engenharia de processos, né, foi o foco sobre o desempenho de processo, em contraposição à execução do processo, né? Então, seja, o foco muito maior na questão do desenho do processo, né? Você está muito preocupado em desenhar um processo, porque a partir do momento que você tem o seu processo desenhado, ou seja, você consegue que
qualquer pessoa, qualquer ator, né, mesmo que ele seja substituído ou que ele não venha mais fazer parte da organização, né, se o meu processo ele estiver bem desenhado, bem delineado, eu consigo, né, colocar outros atores ou pessoas que substituam e também consigam executar os mais diversos processos que a organização definiu. Então, o ciclo da gestão de processos. As duas abordagens sobre melhoria de desempenho de processos fundiram-se e gradativamente deram origem à moderna gestão de processo de negócio, né? Um sistema integrado de gestão, desempenho de negócios, voltado para a gestão de processo de negócio ponta a ponta, né? Então, seja, considerando toda a organização. Buscou uma ruptura na forma como as organizações são gerenciadas, né? Então, seja, as organizações passaram por um novo método de gerenciamento, né? E um produto, né, que podemos citar com relação a essa melhoria do ciclo da gestão de processos é o ciclo PDCA, né, um ótimo exemplo de desdobramento desse processos de melhoria, né? Então o ciclo PDCA ele é formado por três áreas, né? Você tem o Plan, o Do, o Check e o Act, né? Então o Plan você vai planejar, né? Você vai iniciar um processo, né? Vamos supor que você iniciou um processo, você o planejou, você criou o seu plano de ação, e aí você parte para a próxima fase, que é o quê? Que é o Do, né? Que é o fazer, né? Que é o executar. Então, ou seja, tudo aquilo que foi planejado no seu plano de ação, lá na primeira fase de planejamento, você vai fazer a execução. O próximo passo, né, que é o passo 3, é o verificar, né? Então, seja, você vai verificar se aquele determinado plano que foi definido e executado, ele alcançou sucesso ou não. Se alcançou sucesso, né, ele se torna um padrão. Caso não tenha se tornado um sucesso, né, não tenha alcançado o objetivo esperado, o que ocorre? Ocorre, né, de voltar o ciclo. Então o processo ele volta, né, para a área, ele volta para o primeiro ciclo, né, que é o ciclo de planejamento e retorna, né, toda a execução, né, daquele determinado processo que foi planejado anteriormente. Ou seja, né, então é um ciclo cíclico, né, que permite as empresas trabalharem na melhoria contínua dos seus processos, né, garantindo que os processos eles passem por um processo de maturação, que cada vez mais eles sejam melhorados. Então o ciclo da gestão de processo parte-se, né, da premissa de que uma organização não deve gerenciar por tentativa e erro, exigindo mais das pessoas ou manipulando dados financeiros, mas por meio de gerenciamento deliberado dos processos de negócio, ponta a ponta, por intermédio dos quais, né, se cria o valor para o cliente. O BPM, o Business Process Management, é uma abordagem de gestão organizacional centrada no cliente, então o cliente é o meu foco principal. Esses resultados não são gerenciados por forças naturais, nem consequências da genialidade gerencial, né? Então, ou seja, é um conceito, né, em que todos os atores precisam estar envolvidos. Eles são produto de processo de negócio, de sequência de atividades que ocorrem em conjunto, sendo que os clientes, os resultados e os processos formam um triângulo de restrições, né? Uma organização não pode ser séria em relação a nenhum deles se não for igualmente séria com relação aos outros dois, né? Então, ou seja, esse tripé ele tem que ser considerado, né? Esse triângulo, né, clientes, resultados e processos, é necessário que seja considerado e levado a sério. As compensações da gestão de processos, né? Por meio da gestão de processos, uma empresa pode garantir que seus processos cumpram o prometido e funcionem de forma coerente com o nível de desempenho que elas são capazes de oferecer. Por meio da gestão de processos, uma empresa pode determinar quando um processo não está mais atendendo às suas necessidades e às dos clientes, e por isso precisa ser substituído. Ela possibilita que as empresas reajam melhor a períodos de rápida mudança, né? Então, quais são os habilitadores de processo, né? Então, nós temos desenho de processo,
indicadores de processo, executores de processo, infraestrutura de processo e dono do processo. Desenho do processo. O principal aspecto de um processo é a especificação das atividades que deverão ser executadas por quem, em que lugar, sob quais circunstâncias, com que grau de precisão, com quais informações e assim por diante. Então, é o principal aspecto, né, com relação ao processo. Os indicadores de processo. Os processos precisam ser medidos, né, precisam passar por medições, ponto a ponta, que sejam deduzidos das necessidades dos clientes e das metas organizacionais. Então, eu preciso considerar os meus clientes e as metas que foram definidas pela organização para que eu chegue aos meus indicadores. E isso é um ponto também muito importante para as organizações, porque a partir daí ela consegue se situar, né, com relação aos processos desenhados e também com relação às suas metas definidas e à satisfação dos seus clientes. Executores de processos, né, são as pessoas que trabalham com processos de um conjunto diferente de habilitadores e comportamentos por parte daqueles que trabalham em papéis e departamentos convencionais. É necessário também, né, um dos outros habilitadores é a infraestrutura de processo, né, os executores necessitam de apoio dos sistemas de TI e RH para que possam, né, cumprir responsabilidades processuais. Então é necessário que tenha uma infraestrutura, né, baseado aí como exemplo, né, da tecnologia da informação e de recursos humanos. Então, eu preciso de ferramentas automatizadas que me permitem, né, fazer o desenho dos meus processos, fazer a medição dos meus indicadores, mas também eu preciso da área de recursos humanos, gestão de pessoas, para que eu tenha, né, os recursos necessários para que eu possa alcançar as minhas metas e, por fim, né, manter o meu cliente satisfeito. E, por fim, né, o último habilitador do processo é o dono do processo. Uma organização que encara os processos com seriedade deve designar guardiões para os processos. Então, todo e qualquer processo que foi definido é necessário que ele possua um dono, né, um responsável por aquele processo. Capacidades organizacionais, né? Então, ou seja, são fatores que afetam, né, o desenho dos processos, né? Por exemplo, alcançar, né, os objetivos aos quais as organizações delineou. Né? Primeira capacidade organizacional, liderança. Né? A condição sine qua non, né, absoluta para a implementação eficaz da gestão de processos é ter uma alta liderança executiva empenhada, bem informada e apaixonada à frente da iniciativa. A cultura, né? Os processos exigem que as pessoas em todos os níveis organizacionais coloquem o cliente em primeiro lugar, sintam-se à vontade para trabalhar em equipe, assumam responsabilidades pelos resultados e estejam dispostas a aceitar a mudança. Né? Então, o aspecto, né, a capacidade cultura, ela é muito forte dentro das organizações. Né? Então, é um fator que muitas vezes cria barreiras. Né? As pessoas, normalmente, elas têm a questão da resistência à mudança, né? E isso está relacionado à questão da cultura, porque normalmente as pessoas estão habituadas, né, a fazer os seus trabalhos, né, sem nenhuma preocupação com relação à documentação daquilo que elas realizam, com relação a desenho dos processos que ela executa no seu dia a dia e que isso, né, venha colaborar para o desenvolvimento da empresa e também o alcance das metas colocadas. Uma outra capacidade organizacional é a governança. Né? A mudança para a gestão de processo e sua institucionalização a longo prazo exige um conjunto de mecanismos de governança que atribua responsabilidades apropriadas e garanta que os processos se integrem, né, e não se transformem em uma nova operação de silos horizontais. Né? Então é necessário que a governança ela seja, né, fortemente aplicada, porque sem a governança a organização não consegue, né, colocar as unidades, todas
as subunidades que fazem parte da organização, elas têm que trabalhar em conjunto, né? E o expertise, né? As empresas necessitam de um quadro de pessoas com profundo conhecimento em desenho e implementação de processos, medidas, gestão de mudanças, gestão de programas, melhoria de processos e outras técnicas relevantes. Então é necessário que as pessoas tenham experiência, né, tenham conhecimento na questão relacionada à gestão de processos, Porque se eu tenho um time que não tem capacidade, não esteja habilitado, não tenha conhecimento daquilo que a organização deseja, que no caso específico é a gestão de processo de negócio, né, a organização tem uma probabilidade muito grande de não alcançar, né, a melhoria dos seus processos, né, a excelência dos seus processos. Então, os princípios da gestão de processos, quais são? Todo trabalho é processual, né? Todo trabalho é processual, então tudo é baseado em processos quando nós olhamos para uma determinada organização. Então, toda organização ela é composta de pessoas que executam os seus processos. Qualquer processo é melhor que nenhum processo, né? Então, seja, é interessante que toda e qualquer organização ela tenha o mínimo ou qualquer processo definido. É muito melhor do que nenhum processo. Um bom processo é melhor que um processo ruim e uma visão de processo é melhor que várias, né? Até mesmo um bom processo deve ser executado eficazmente e mesmo os bons processos podem ser aprimorados, né? Então os processos, a teoria, né, da gestão de processos é justamente o que? Trabalhar com a melhoria contínua dos meus processos. Então o processo ele precisa ser sempre analisado, medido e melhorado. Todo bom processo, com o tempo, torna-se um processo ruim. Então, de tempos em tempos, as organizações, né, precisam avaliar os seus processos, se aqueles seus processos estão aderentes às suas metas, se aqueles processos estão aderentes à satisfação, que cause, né, satisfação aos seus clientes. Se os meus processos eles são ruins, né, ele vai causar o quê? Vai causar o não alcance das minhas metas e também insatisfação por parte dos clientes daquela determinada organização. Ok, pessoal? Então, aqui nós finalizamos, né, essa primeira parte da nossa aula de gestão de processos de negócio. Espero vocês, né, nos fóruns com suas dúvidas, né, através também do meu e-mail pessoal também vocês podem me contactar. Aproveitem, estudem bastante o tema gestão de processo de negócio, Business Process Management. Toda e qualquer organização hoje, né, procura excelência na questão da gestão dos processos de negócio. Muito obrigado e até a próxima.